O modelo OSI, né, foi criado pela ISO, tá? Nos anos 70, mas só em meados dos anos 80 se tornou um padrão internacional. É um modelo baseado em 7 camadas, né, mesma coisa. Pessoal, depois só me dá um toque aí, que eu sempre esqueço do horário do intervalo, tá? E vocês levantam aí. Uma dessas camadas é responsável pela compactação e criptografia, além da formatação dos dados e troca entre as camadas superiores e inferiores. Lembrem que em nenhum momento eu estou colocando protocolo aqui. Você pode notar, né? Que é para não prejudicar o meio de campo. Qual que é a resposta dessa? É mamão, né? Mamão com açúcar. Tudo que falar em compactação, criptografia, sintaxe, semântica, camada de apresentação. Ah, Walter, por quê? Porque ele precisa identificar, o computador, né, a pilha do computador precisa identificar que tipo de arquivo é aquele para poder abrir. Seja por terminação, no caso do Windows, seja por outro mecanismo, do caso do Linux. Mas ele precisa ter aquele aspecto da camada para poder abrir. Se ele não tiver, aí você não sabe como abrir o arquivo, que é quando chega aquele arquivo e o computador fala, cara, eu não sei como é que abre esse arquivo. E hoje em dia o computador até fala assim, cara, eu não sei como abrir. Aponta uma aplicação aí para mim que abre esse arquivo. Porque às vezes o computador não sabe mais. De repente o usuário sabe. Aí ele joga para você. Como é que eu abro esse arquivo aqui? Não sei se vocês já viram, né? Deve ter visto, né? Aí você vai lá e escolhe para ele para dizer. Porque naquele momento a camada não consegue resolver. Ele não sabe se um arquivo está compactado, se está criptografado. Pede para você resolver para ele, tá? Se ele já tiver, ele resolve sozinho. Ó, isso aqui é um arquivo compactado. Então vamos descompactar. Ou então isso aqui é criptografado. Pega a chave e assim por diante, tá? Qual é a resposta? Apresentação, letra C, tá? Cuidado, que a Consulpan, ela adora esse negócio aqui. E às vezes, não é que ele esconda, mas às vezes ele fica na leitura da questão numa posição tão ruim que você pode acabar se embananando ali. Então, cuidado, vai estar bem grandão, vai estar em negrito, vai estar sublinhado, mas dependendo da posição que ele coloca na questão, isso te dá uma tungada no cérebro. Então, tem que ficar lembrando, né? Ele está pedindo a incorreta, tá? A incorreta. Ele fala assim, ó, protocolo de internet IP é um protocolo que trabalha na camada de rede. Cuidado. Cuidado, porque... Aí ele fala assim, ó, sobre as características da camada de rede, né? Do modelo de camadas TCP/IP. Aí você já fica, pô, e aí, né? Porque... Ah, Walter, mas quando for TCP/IP, né? Quando for TCP/IP, ele vai usar o termo interredes, nem sempre. Por exemplo, se você pegar, acho que é o Kurose, né? Ele usa o modelo de 5 camadas, né? Dizendo que ele quebra essa e converte essa aqui, por exemplo, dizendo que isso aqui é redes. Então, essa nomenclatura interredes, ela não é muito respeitada, tá? Então, cuidado. Aqui você pode fazer, bom, eu encontrei um probleminha aqui, né? Ele está dizendo que o IP é na camada de rede e aqui é TCP. Aí eu posso dizer lá o que está errado? Aconselho a deixar uma interrogação. Por quê? Porque se não houver nada mais grave ao longo do texto, eu escolho essa. Mas se eu encontrar algo bem mais grave, bem mais nítido, aí eu vou escolher a outra. Então essa aqui fica com interrogaçãozinha. Eu sempre faço assim, né? Eu não sei se esse cara está usando a nomenclatura canônica ou não, na dúvida deixa aqui. Uma das funções da camada de rede é fornecer um mecanismo de roteamento. Beleza. E tal. C. É responsável pela entrega de pacotes individuais, da sua origem até seu destino. Okay. É uma função da camada de redes, né? Dizer que, cuidado com o termo, né? Entrega fim a fim, né? Entrega fim a fim é diferente de comunicação, né? Canônica fim a fim. O entrega fim a fim não quer dizer que tem um canal, né, um circuito virtual. Entrega fim a fim é o seguinte, eu garanto que na hora que sair daqui, ele vai chegar lá no endereço final, mas pode ir por endereços diferentes, entendeu? Esse termo entrega fim a fim às vezes causa confusão. A camada de rede garante que cada um dos pacotes vá de seu ponto de origem até o seu destino final.
E aí? Quem faz isso é o IP, cara. Tá vendo? Sabe, tá vendo como dá umas confusão? Né? Mas tudo bem. Seria um texto de interrogação, tá? Como tu pode jogar que a responsabilidade da camada rede entrega. A camada de. Hã? Se ela tem IPsec, se ela tem o IP, o melhor esforço. Lembra que a gente não está falando de protocolos. O que diz, né, a arquitetura TCP/IP? Podem haver tanto protocolos orientados à conexão e confirmados, como não orientados à conexão. Beleza, tudo bem. Pois é, aí você bota aqui uma interrogaçãozinha. Vamos aqui na última. Não é que eu estou dizendo que está certo ou está errado. Suscitou dúvida. Você ainda não fechou, entendeu? Não está fechando. Estou dizendo só isso. Vamos deixar aqui. Pode ser até depois, cara, a gente vai escolher qual que é a inconformidade mais grave que está aqui. Aí você vai ter que escolher. Se você não encontrar uma fatal, né? Claro. Acrescenta um cabeçalho que inclui os endereços físicos do transmissor e do receptor do pacote proveniente da camada superior. Acho que essa é a pior. Entendeu? Você misturou essa maquiagem. Agora, naturalmente, não está falando de maquiagem, não é. É uma casa. Vocês marcariam essa? Se você marcar essa aqui, as coisas acabam se encaixando. Você vai chegar à conclusão de quê? De que ele está usando, na realidade, o nome rede como sinônimo dessa camada aqui. Porque se ele não estivesse fazendo isso, né, se ele tivesse chamado rede mesmo, essa aqui, aí você podia dizer, a rede dele aqui é o enlace, né? E aí isso aqui estaria correto também. Você teria pau na outra lá de cima. Mas se você diz, não, esse cara está usando rede, isso aqui. Aí você mata essa e mata a outra lá de cima. E essa daqui, a galera realmente entrou com recurso. Por quê? Por causa desse termo aqui, né? Garante. De fato, esse termo muito forte estaria errado, mas é o que vem também na literatura. Se você for pegar lá, está escrito exatamente a camada, né? A camada de rede responsável, ou garante, ou é responsável por garantir a entrega fim a fim. Esse termo aí, ele é colocado, assim, né, isso já filosofando, né? Descompromissado, tá? Não é o serviço, é porque eu explico bem isso, por exemplo, a gente fala de conexão. Quando eu falo assim, o IP gera uma conexão, tipo assim, o IP conecta, né? Aí muita gente marca errado, porque fala assim, não, o IP não fornece um serviço orientado à conexão. Não, cara, conectar e gerar um serviço orientado à conexão, meio que são coisas diferentes. Coisas diferentes, assim. Então, se eu peguei isso aqui e coloquei que eu conectei. Né? Aí aqui, né, na camada de rede, isso aqui gerou recurso. A galera entrou pesado aqui, né? Não garante. Você está falando assim, na literatura, o cara fala que é responsável. Por garantir. Por garantir. Esse é o problema. É responsável por garantir. E tá lá, né? Aí, mas assim, a galera entrou com recurso, entendeu? Tipo, vocês pegaram pesado, isso aqui tá furado, né? E foi. Não foi anulado, ela foi dada como gabarito essa aqui. E assim, eu não sei se vocês concordam. Veja, pessoal, assim, a gente não está aqui, isso fica bem claro, tá? A gente não está aqui meio que para resolver todos os problemas da literatura, não é isso. A gente está aqui para marcar a resposta correta, né? No caso aqui, a mais incorreta. Dessas aqui, vocês mesmos chegaram à conclusão que isso aqui... Enquanto essas aqui eu tenho dúvida, essa aqui não passa, certo? Porque ele está pegando um cabeçalho de uma camada inferior. E aí isso não acontece. De fato, então, bicho, independente das dúvidas que eu tenho em relação a cima, essa aqui não passa, ele está querendo a incorreta. E a gente marca dessa e vai embora. Certo? Porque e isso vai acontecer direto, bicho. Ele usando um termo que não é canônico, parari, parará. Né? E a gente tem que procurar no meio da questão se tem uma coisa matadora. Essa é a nossa função, tá?
Eu tenho que repetir a questão, né? A questão que foi perguntada é, na literatura está o quê? Só que é responsável? Não. Normalmente o que está lá é responsável por garantir, tá? Isso aí é o que dá o problema, né? A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos de internet. Com Suplan, você já fica... Consequentemente, todos os conceitos da última aplicam-se também numa intranet. Como, por exemplo, o paradigma de cliente-servidor. Resumidamente, o conceito de intranet, está falando de intranet, né? Interpretado como uma versão privada da internet ou uma mini internet confinada a uma organização. Dentre as características apresentadas abaixo, assinale aqui não, né? Não, cuidado, faz parte da intranet. Aí, o que é intranet, pessoal? É uma internet dentro da organização. Cuidado, que assim, não é só o cabeamento físico, né? Não é só você pagar IP para as máquinas, é você rodar. É porque hoje, hoje assim, é meio que o IP já invadiu tudo, né? Mas antigamente, pessoal, não era assim, tá? O IP ele só existia fora do roteador. Para dentro podia ser qualquer bicho de orelha lá. Podia ser AppleTalk, podia ser aquele protocolo NetBIOS, era muito comum fazer rede NetBIOS. Então, aquilo a gente não podia chamar de intranet. Porque ela não replicava o mecanismo da internet, que só existia depois do roteador. Quando o IP veio para dentro, aí a gente passou a ter uma intranet. Então, intranet não é o site da empresa. Intranet é tudo. Ou seja, é a empresa funcionando como uma mini internet. Isso daí é a intranet, tá? Aí, por exemplo, uma intranet permite compartilhamento de arquivos? Sim. Permite o compartilhamento de impressoras? Sim. Aí, acesso remoto de usuários não autenticados com privação de privilégios. Não autenticado, não. Entendeu? Aí você já, a questão tem uma incoerência em si mesma, né? Certo? Ela é o que a gente chama de, logicamente, de falácia, né? Ela, em si mesma, ela é inverdade, independente do conceito. Tipo assim, ele é um cara alto-baixo. Cara, mas espera aí, ele é alto ou ele é baixo? Não interessa muito o conceito, né? Mas como a gente não analisou todas, né? Deixa aqui uma interrogação. Uma intranet utiliza múltiplos protocolos? Sim. Permite a transmissão de vídeo? Sim, bicho. É essa aqui. Walter, mas a intranet não permite o acesso de VPN? Permite, mas acesso de usuários não autorizados? Pô, se o cara não está autorizado, bicho. Assim, aí, mesmo que você, mas aí pode ter uma falha de segurança no SHA-1, bicho. Dentre todas aqui, bicho, qual é a única que está dando problema pra gente? É esse aqui. Bota esse cara para fora, então. Aqui, C, tá? Não começa a filosofar também demais, não, tá? Tipo, protocolo de criptografia do VPN tem uma falha, então mesmo que eu bloqueie, o cara vai conseguir entrar e o verbo permitir é muito abrangente. Então, naquele caso, ele permitiu, bicho, aí fugiu do escopo, tá ligado? Ele quer saber assim, dentre aquelas que estão lá, qual é a problemática? Ele não quer saber se existe uma falha de segurança na NASA, não, pô. Entendeu a diferença da história? Volta para a questão e marca a porcaria da alternativa correta. E morreu. É isso, tá? É diferente se eu tenho duas alternativas cavernosas e eu preciso definir entre elas. Ok. Aí eu posso filosofar um pouco mais. Mas nesse caso, meu irmão, estou arranjando cabelo em ovo, tá? Esta camada detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer no nível físico. Esta definição se aplica a qual camada? Beleza. Você tem o físico, no modelo OSI são 7 camadas, são bem definidas, né? E essas camadas, quando a gente fala de modelo OSI, elas são, o nome delas, diferente do TCP, que nego uma hora chama isso aqui de rede, interrede, quando ele fala de OSI, elas são bem caracterizadas e é enlace, tá? Certo? Pode vir a corrigir, cara, só descarga, não detecta descarga.
Ele está perguntando, pode vir a corrigir? Pode, depende do protocolo. Entendeu? Sim. Não é sempre porque fala que é confiável e sem erros. Então eu achava que era sempre, né? Não, cuidado. Aquele funcionamento ali para mim ficou meio... Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, tá? O que ele estava falando, cuidado, que isso aqui, você está falando, quando a gente fala sem erros, você está falando, mas não é sem erro, é o seguinte, cara. Ó, veja o que acontece. Mas veja bem, ele está falando, opcionalmente corrigir. Esse corrigir aí tem duas vertentes, tá? Cuidado. Corrigir é o seguinte, né? E a independente vai ser lá, a gente já matou aqui, a gente vai falar de outra coisa agora. O que é corrigir? Às vezes eu mando um quadro, e aí tem vários mecanismos, tá? Dependendo do protocolo, papapá. Bom, eu posso mandar esse quadro, aí ele sofreu uma interferência, certo? Dependendo do nível de redundância que eu coloco aqui, o quadro chega ferrado aqui, mas ele, sem retransmissão, ele mesmo consegue se recuperar. E às vezes não, ele fala assim, cara, esse quadro aqui chegou danificado. E aí já vem outros mecanismos, que é o quê? Eu posso ser passivo, ou seja, eu não digo nada para o transmissor, e com o tempo, o transmissor, o cara não me deu feedback, nada aqui, então eu vou mandar de novo. Aí ocorre o mecanismo da retransmissão por tempo, ou ele pode mandar assim o seguinte, eu vou dar um feedback negativo, um NAC, por exemplo. Cara, isso que você mandou tá ruim, manda de novo. Então você pode apenas detectar e mandar, você pode corrigir, você pode mandar por limite de timeout, você pode mandar ativamente com o NAC. Bicho, aí como diz aquele cara que foi pego em corrupção, aí é o diabo, né? Você pode fazer, entendeu? Então, por isso que aqui a gente não pode estar sempre misturando com protocolo, porque tem protocolo que faz esse, tem protocolo que manda NAC, tem protocolo que faz por ausência, tem protocolo que não faz nada, que é o caso do Ethernet. O Ethernet não faz nada. Quando há uma retransmissão, ela é solicitada, por exemplo, pelo IP. Mas o Ethernet, ele não sabe que aquilo é uma retransmissão. Para ele, é um frame como outro qualquer. Entendeu? O interessante é que todas essas definições, se vai corrigir, se não vai... Ainda tem mais uma, né? Tem o manda mais e manda menos, que é o controle de fluxo também. Então aqui eu estou tendo controle de erro, controle de fluxo, detecção, correção, entendeu? Mas o que interessa é que tudo isso aqui são questões, se opcionalmente vai ser feito ou não, que são tratadas na camada de enlace. Essa é a filosofia da história aí, beleza? Como é que vai ser feito? Depende do protocolo e depende da aplicação. Uma aplicação que é feita daqui para ali é diferente de uma camada de enlace daqui para um satélite. Então, o nível de rigor é muito mais alto, são muito mais mecanismos. Por quê? Porque aquela comunicação é muito mais preciosa, certo? Isso aqui é mamão, né? Resposta. É Master Area Network, Main Area Network. Vocês vão ver, né, que a Consuplan, ela é assim, cara. Na hora que você está indo para casa, vou largar essa porcaria dessa prova aqui, vou embora, que não estou acertando é nada. Aí aparece uma questão dessa. Para você ficar e acreditar que agora é a hora da virada. Agora vai começar a virada. Entendeu? É assim, a Consuplan é assim, tá? Aí você vai lá. Agora também se tu errar essa, bicho, aí vai embora mesmo, tá? Aí vai embora, errou, tá? Beleza? Metropolitan Area Network, tá? É a B, né? Analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correspondente. Um protocolo de rede é uma linguagem usada para permitir que dois ou mais computadores se comuniquem. Beleza. Você vai lá nas definições, isso é importante, do modelo OSI é importante, tá?
uma das coisas que ele mais, uma das maiores qualidades dele é diferenciar, né, o que é um protocolo, do que é uma camada, o que é uma interface, tá? Tipo, camadas é na mesma máquina. Protocolos, máquinas diferentes, né? Interface é o serviço que uma camada presta para a camada de cima e assim por diante, tá? Isso é importante. Então, essa aqui, viés de certa, né? O TCP/IP, Transmission Control Protocol. Cuidado para não confundir esse transmission com transporte, tá? É transmission, né? Porque a gente já é camada de transporte, não é o transporte. É transmission, né? Tem 4 camadas, ele está afirmando, né? Cujos nomes podem variar de autor para autor. Ele já admitiu que pode pelo menos variar, né? Mas que normalmente são apresentadas assim. A aplicação, tá vendo? Aqui, ele inverteu, pô. Tá vendo? É tipo, naquela, né? Como era começar da física, né? Aquele, ó, começou da aplicação. Né? Aplicação, transporte. Aí ele fala, internet ou rede, olha, ele já está admitindo aquilo que eu falei, ó. Tem horas que o cara chama isso aqui de rede e tem horas que ele chama de interrede. Internet é apenas a tradução para inglês, né? Interredes, internet, tá? E física ou interface com a rede. Cuidado, né? Essa camada pode ser chamada de rede, pode ser chamada de física, ou pode ser chamada também de acesso à rede, que em inglês fica Network Access. Pode ser chamada de física também. Certo? Normalmente, quando ele usa a palavra hardware, né, ele pode chamar isso aqui também de hardware. Né? Na verdade, desculpa, quando ele usa a palavra hardware, ele está se referindo ao OSI. Aqui, normalmente, ele fala física, rede, mas assim, que ele tá, a afirmação está bem solta, né? Ele está bem, ó, pode ser uma coisa, pode ser outra. Tá certa. Acesso à rede, né? Que pode ser chamado de acesso à rede, que comprimidamente vira rede e que em inglês vira network access. Certo? Certo. Na camada física ou interface com a rede, né, os pacotes são chamados de datagrama. Se bem que esses PDUs não tem só como se refere a OSI? Não, nos dois você pode chamar de PDU. Assim. Tá? Ele está falando da camada física, né? A camada mais embaixo, certo? Para começo de história, eu vou falar de outra coisa conceitual depois, mas para começo de história, a camada física, ela tudo bem que a gente estava falando aqui do TCP, né? No camada, por aqui assim, né? No final, é que ele vai dizer o seguinte, tem um problema aí, ele diz o seguinte, eu não sei se vocês lembram, que eu falei assim, tem bancas que ele fala que datagrama é sinônimo de IP. IP. É como se só quem tivesse datagrama fosse IP, porque ele está considerando que o IP é uma PDU. Ou seja, é como se datagrama fosse a PDU dessa camada aqui. Isso já está tão batido que às vezes você tem que fechar os olhos. Mas de fato, isso não é verdade. Datagrama, se você for olhar lá no material, não é uma PDU. Datagrama é um tipo de serviço que se opõe ao serviço orientado à conexão. Então, quando eu tenho um circuito orientado à conexão, eu tenho um circuito virtual. Um serviço de circuito virtual. Quando eu tenho um serviço não orientado à conexão, eu tenho datagrama. Por essa acepção, datagrama pode estar em qualquer camada. Por exemplo, o UDP tem datagrama. Você vai ver, datagrama UDP. O IP, como ele não é orientado à conexão, vai ter o datagrama, que é o datagrama IP. E na camada de laço, eu também poderia ter um datagrama. Por exemplo, datagrama Ethernet.
porque o Ethernet não é orientado à conexão. Porém, o uso de tanto... Existe datagrama IP. Então, muitas bancas consideram datagrama o PDU da camada de rede. E foi o que aconteceu aqui. Ele está falando, ó, na camada física ou interface com a rede, os pacotes, vê que ele já não está sendo tão rigoroso porque ele está chamando PDU de pacote, né? Que também é aceito. Lembra que pacote pode ser considerado como gênero, né? Pois é, nesse caso ele está sendo considerado como gênero. Aí, são chamados de datagrama. Ele falou, não, está errado isso aqui. Para estar errado isso aqui, ele está chamando datagrama, só pode ter o IP. Esse item ele considerou falso. Aí eu coloquei o primeiro e o segundo. Aí sim, porque ele estaria aqui, né? Nessa camada aqui. Ele está falando dessa camada aqui, né? Só que ele está chamando essa camada lá de física, né? Duas coisas que eu queria faltar. Se fosse quadro, você está falando que é certo, se fosse bit. Assim, tem uma... O que ele está perguntando, ó, se fosse quadro, se fosse bit. Tem uma questão filosófica aí, né? Que é o seguinte, essa camada que ele está se referindo não é a camada física, né? Vamos voltar aqui, tá? Só para eu não falar besteira. Ele falou ali na física. Ó, ele está falando... desculpa. Ele está falando aqui, ó, do TCP/IP, certo? Essa camada física aqui... Veja, o que está acontecendo? Essa camada que ele está chamando, ela agrega as duas camadas do OSI, que é a física e o enlace. E aí, para o TCP/IP, ele pode chamar isso aqui tudinho de física, acesso à rede, certo? Quando você faz isso, o produto dessa camada não pode mais ser bit. Por quê? Porque essa divisão aqui não existe mais. Então, na realidade, o bit existiu aqui, mas quando passou para cá, virou quem? Quadro. Então, como a gente só considera o que sai da camada, não sai bit dessa camada mais. Porque eu estou considerando ela como um todo. Então, aqui está saindo quem? Quadro. Não sei se você entendeu. Por exemplo, se eu tiver duas camadas separadas, certo? Que é o caso do OSI, eu tenho física, certo? E enlace. Aí faz sentido. Eu falei assim, ó, a saída dessa camada aqui é qual? Bit. Ou byte. Na de enlace, quadro. Ou frame, né? Mas na hora que eu junto isso aqui, não tem mais como sair bit, entendeu? Porque virou um pacote só tem uma saída, que é qual? A saída acumulada, que é o quadro. Entendeu? Isso vindo para aqui em terreno, mas vindo para o meio físico. Sim. É porque assim, Você desenhou ali de maneira que o meio físico fica em cima, né? Física em cima. mais uma vez, isso é abstração, tá? É uma abstração. Por exemplo, se você notar o que chega no cabo, independente de qualquer coisa, é bit. Tipo assim, independente de qualquer coisa, é bit. Por exemplo, as camadas elas são desenhadas assim, né? Ó, aplicação, né? Transporte. Interessa se é OSI, no final o que sai aqui é o quê? Bit. Mas aí você, não, eu estou falando dessa camada. Aí eu já comecei, veja que é o mesmo bit. Mas eu já reconheço que isso aqui, por exemplo, é um quadro. Se ele tiver uma camada assim e assim por diante. Então, não é que aqui deixou de sair um bit, ele sempre vai sair bit, né? Mas à medida que essa máquina tem as camadas de cima, ela começa a enxergar isso aqui de outra forma. Isso aqui não é mais uma célula, isso aqui é um órgão, isso aqui é uma pessoa, entendeu? Então, nunca vai deixar de sair bit daqui, certo? Aí você pode falar para cima, né? Vamos lá, para cima. Se for o física, vamos supor, foi 5 camadas, né? Aqui está em lá, certo? Esse cara vai entregar para cá quem? Bit. E esse cara vai entregar para cá quem? Um quadro. Desenho. Mas se as duas estiverem juntas, o que acontece é que esse cara entrega para cá o quê? O quadro. Certo? Tem que... são abstrações, entendeu? Você tem que
tentar olhar da forma como ele está pedindo. Nesse caso, essa questão ele considerou errada. Mas tem essa ressalva. A ferro e fogo, não há problema de um PDU dessa coisa se chamar de datagrama, entendeu? Aí vai, mas aí, vamos lá, a camada, na camada física com interface de rede, né, os pacotes são chamados de datagrama. Pela minha acepção também, essa questão poderia, de fato, realmente totalmente estar errada, porque eu falei assim, realmente ele está dizendo o seguinte, isso aqui não pode ser datagrama, porque isso aqui não é um PDU. Entenderam? Não é um PDU. Então, se ele fala que esses caras aqui são datagrama, de fato está errado. Porque aqui deveria ser o quê? O quadro, o frame, porque datagrama não é PDU. E, de qualquer forma, esse item aqui fica errado. Certo? O que eu preciso chamar a atenção para vocês é que datagrama não é PDU. Datagrama não é PDU. Walter, mas tem questões que consideram o datagrama IP, o datagrama como sinônimo de PDU de P. Beleza. Mas a gente não está falando dessa camada aqui. Beleza? Em qualquer outra, errado, certo? Datagrama não é PDU. Datagrama não é PDU. Aí ficaria o quê? 1 e 2, né? Assim, engraçado, certeza que datagrama não é pacote, mas pode ter serviço de datagrama na física, ou na interface com ele? Na física, não. Mas na enlace, sim. Normal, é Ethernet. Na física, por que não tem na física? Porque ela não tem nenhum nível de abstração. É só bit. Então, ela não tem serviços, né? A física é uma exceção. Mas a partir de enlace, tem. Enlace está ali englobado na interface com rede. Sim. Aí já poderia. Sim. É Ethernet. Então, essa questão fica dúvida, né? Não, porque nas duas acepções ela fica errada. Ela tem duas acepções, mas as duas convergem. Essa é a vantagem. Cuidado, porque assim, quando você fala dúbia, são duas acepções que colidem entre si. E aí eu fico em dúvida. Nessa aqui, nas duas acepções, você converge para errado. Beleza. Por um ou para o outro está errado, então está errado. A minha dúvida é a seguinte, é só o conceito de PDU, porque para mim o PDU era de cada camada tinha um PDU que você podia chamar de outra maneira. Sim. Só que Aí quando você fala que a teoria do... Como é que vocês... como é que vocês chamam... Não sei se aqui no Rio, né? Vocês chamam a lâmina de barbear de Gillette? Não, lâmina de barbear. Você chama de Gillette, por exemplo? Você pega aquela lâminazinha e você fala assim, Gillette, isso aqui é uma Gillette? Gillette é a marca. Só que você está usando a marca como gênero. Se eu tiver outra lâmina de outro, pronto, Xerox. Porque é quando você pega, né, um indivíduo e ele vira gênero, de tão representativo que ele é. É o que aconteceu aqui, né? Os PDUs são o quê? Bit. Cuidado que na camada, né, de física mesmo, sempre é uma exceção. Mas, para aí, enlace, rede, né? Transporte. Eles têm seus PDUs, certo? Aqui, bit, aqui é quadro, frame, aqui é pacote. Mas de tanto pacote ser representativo, o correto é chamar de PDU, certo? Mas de tanto pacote ser representativo, eu começo a chamar qualquer PDU de pacote. E isso é aceito em todos os campos. Seja nos concursos, seja na engenharia, seja na academia. Então não há mais do que duvidar. É claro que para o concurseiro, né, o cara fala assim, tinha que ser uma coisa ou outra. Bicho, a academia e a engenharia tão pouco se F porque o concurso está pedindo. Isso aqui é uma realidade. Esse negócio de que tinha que ser uma coisa ou outra é só coisa de concurseiro. Porque ele quer facilitar a vida dele, né, para marcar a questão, mas não está nem aí. Então é comum você chamar, que é o caso aqui, comum chamar pacote no sinônimo de PDU. Isso é um aspecto desse item. O outro aspecto é a outra coisa que ocorre, né? Eu posso ter serviços orientados à conexão e não orientados à conexão em todas as camadas, certo?
Quando eu tenho um serviço orientado, está tudo no material lá, tá? Eu estou fazendo uma mini revisão. Quando eu tenho um serviço orientado à conexão, eu chamo aquilo de circuito virtual. Então eu posso ter um circuito virtual aqui, eu posso ter um circuito virtual aqui, eu posso ter um circuito virtual aqui. Quando é não orientado à conexão, o PDU vira o que a gente chama de datagrama. Aí eu posso ter um datagrama aqui, exemplo, Ethernet. Eu posso ter um datagrama aqui, exemplo, o IP. E eu posso ter um datagrama aqui, exemplo, o DP. Certo? Então eu posso ter datagrama de dois. Mas, como o datagrama mais conhecido é o IP, acaba que eles começam a dizer que datagrama é como se fosse o PDU da camada de rede. É outra impropriedade que também aceita. Então é muito comum você falar, ó, datagrama IP. Mas o fato é que existe o datagrama, o DP, existe o datagrama Ethernet. O datagrama DP é bem famoso. Mas não é comum você ouvir assim, ó, datagrama Ethernet. Mas é um datagrama. Por quê? Porque é um serviço não orientado à conexão. Mas, como o IP ele é o mais famoso, aí ele é o datagrama IP. Aí começam as acepções erradas. Parece que só existe datagrama no IP. Parece que datagrama é o PDU da camada de rede. Mas todas essas são conclusões impróprias. Entenderam? Todas essas são conclusões impróprias. Agora, para a academia tanto faz, para a engenharia tanto faz, mas para vocês faz diferença. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu posso pensar dessa forma. Cara, pacotes são chamados de datagrama. Não, porque datagrama não é PDU, por exemplo. E aqui ele já chamou pacote PDU. E aí vocês têm que remotar o começo da aula. Walter, mas aí eu estou notando que a Consulplan não usa, né, as coisas canônicas. Foi a primeira coisa que eu falei. E a gente tem que ficar ligado nessas acepções. No mínimo conhecer para poder estar armado na hora da prova. Então aqui de cara ele chamou o PDU de pacote. Certo? Chamou o PDU de pacote. E aí, ó, pacotes são chamados de datagrama. Bom, quais são as duas acepções? Se ele estiver dizendo que o datagrama é sinônimo de IP, está errado, porque eu estou na camada errada. E se ele estiver certo me dizendo, ó, datagrama não é sinônimo de PDU, também está errado. Tenho duas acepções, mas as duas convergem para qual resposta? Que esse item está errado. Estamos em casa. E aí a gente marca aqui a C. Foda, né? Isso aqui foi uma revisãozinha, tá? Cuidado. Ó. Dá uma revisão lá no material de datagrama. Eu explico bem lá na coisa. Eu explico tanto no material mesmo do curso, quanto acho que tem uma pegadinha também que eu fiz sobre esse esquema aí. Todas essas coisas que dão problema, realmente eu gerei uma pegadinha, tá? Então dá uma olhada lá, tá? São chamadas do TCP/IP, Transfer Control Protocol, exceto vocês têm que ficar felizes. Tem concorrente de vocês. Rapaz. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história bem pequenininha. Deixa eu contar uma história bem pequenininha com vocês. Né? Bem pequenininha, rapidex, para não demorar muito. Eu, quando comecei o site lá e tal, a gente inventou na realidade, muita coisa era em PDF. A gente mandava via compactado, né? Aí eu mandei .rar. Pra quê, Bruno? Isso põe a galera de TI, né? Do que eu mandava, tipo, voltava 80% das respostas, o arquivo está corrompido. Porque ninguém sabia o que diabo era um arquivo RAR. A galera só sabia que era um arquivo zip. Aí eu tive que, não vou trocar o aplicativo para zip, porque aí quando o cara, tá compactado. Então assim, não duvide da concorrência de vocês, né? Ela é bem mais capaz do que vocês podem. E isso é bom, né? Então aqui, ó, ponto flutuante, tá? Complete os espaços e assinale a alternativa correta. Sabe-se que tanto o modelo TCP/IP, que é constituído... Tá na hora aí? Vamos terminar essa, isso aqui é rápida, né? É constituído por TCP. Aí você fica, né? Será que é 4, será que é 5? Aí dá uma olhada na resposta, pô. Ó, uma coisa é a vantagem que aqui não é CESP, né?
Não fiquem com vergonha de olhar a resposta, tá, pessoal? Isso faz parte da marcação da questão. Se você for ver aqui, ó, tem algum 5 aqui? Morreu, já estamos trabalhando com 4. 4 camadas, quanto o modelo OSE, 7 camadas, e aí ele vai comparar o mundo real com o mundo de fato, né? O mundo teórico com o mundo de fato. Sempre ou nem sempre? Nem sempre, pô. Nem sempre aquilo que é o teórico, né, vai bater. Então a resposta vem 4, né? 7 e nem sempre. Qual a resposta? Letra E. Essa aqui, para quem não conhecia, né, apresento, né, a Consuplan, né? Já deu para vocês saberem que outro muda aquela chavinha de SES Gran Rio, né, que é setado aqui no Rio, já muda para esse tema aqui. Certo? Não é, mas vocês têm toda uma bagagem, né? Agora não estou entrando mais por causa da confusão da Petrobras e tal, mas não dá para jogar o histórico, né? CGU acabou com tudo, né? Beleza? Vamos para o intervalo, tá?